Os manguezais também são considerados áreas de preservação permanente e, portanto, não podem ser cortados. Entretanto, apenas por decreto estadual, ou seja, o governador pode autorizar o corte das APPs, tanto de mangue como das outras áreas. Nos casos de interesse social e de utilidade pública, desde que essa supressão seja de baixo impacto ambiental. Outro conceito trazido pela lei do novo Código Florestal é o conceito de reserva legal, que é uma área vegetada que a propriedade rural deve manter preservada, né? Então, além das áreas de APPs, existe também a reserva legal. Então, aqui nesse exemplo, dessa imagem de uma propriedade rural, né, onde a gente tem uma atividade, né, consolidada, temos aqui a APP, né, a margem aqui do rio, e temos a reserva legal. O percentual da reserva legal vai depender do bioma onde essa propriedade rural ela está inserida. Então, por exemplo, na Amazônia, a reserva legal ela deve ser de 80%, ou seja, 80% da propriedade de vegetação nativa deve ser preservada. Existem também os cerrados dentro da área da Amazônia Legal. Então, esses cerrados dentro da Amazônia Legal, o percentual de preservação é de 35%. E os demais biomas, o valor a ser preservado é de 20%. Existem algumas regras também para a preservação e a utilização da reserva legal. Então, para os imóveis, né, que obedeceram às regras do antigo Código Florestal, os imóveis que ainda não foram explorados e os imóveis com desmatamento ilegal a partir de 2008, eles possuem regras permanentes. Por quê? 2008 foi quando houve a publicação da Lei de Crimes Ambientais. Então, tudo que o produtor ele fez antes de 2008 não era considerado crime ambiental. Porém, a partir de 2008, né, o desmatamento foi considerado um crime ambiental e, portanto, esses proprietários, né, para estes imóveis, ele estará sujeito a regras permanentes no novo Código Florestal. Então, a APP não vai entrar no cômputo da reserva legal, como também não poderá ter nenhum uso consolidado em nenhum tipo de APP. Já aqueles imóveis que tiveram desmatamento antes de 2008 e que realizaram benfeitorias no imóvel, né, com a construção de edificações, de atividades agro-silvopastoris, eles terão regras transitórias, né? Por quê? Porque antes isso não era cobrado, né, antes de 2008. Então, essas regras transitórias facilitou um pouco mais para esse empreendedor rural, para ele se legalizar perante o novo Código Florestal. Então, neste caso, as APPs, elas podem computar como reserva legal também, né? Então, se eu tenho já uma APP preservada na minha propriedade, eu posso computar essa área naqueles 20, 30 ou 80% da reserva legal que o meu imóvel deverá ter, né, dependendo da região em que ele se localiza. E também terá uma obrigação de recompor essa reserva legal conforme o tamanho do imóvel, né? Então, para imóveis até 4 módulos rurais, existe um percentual específico e esse percentual vai aumentando conforme o tamanho do imóvel. O tamanho do módulo fiscal depende da legislação de cada município. Então, cada município adota um valor diferente e aí, por isso, fica difícil aqui a gente citar cada um deles. Então, vamos para o próximo.
Então, o custo da recuperação vai depender do tamanho da área, né? Porque independentemente se é uma pequena propriedade ou uma grande propriedade, terá que ser instalado um viveiro de mudas, com energia elétrica, com disponibilidade de água para poder fazer a irrigação. Então, esse custo vai variar muito do tamanho da área a ser recuperada e o tamanho do imóvel. Também tem que ser levado em consideração se a recuperação será apenas no solo ou apenas na vegetação, ou se será feito a recuperação do solo e da vegetação, né? Então, recuperar o solo, e principalmente se ele estiver contaminado, o processo sai muito mais caro do que apenas a gente recompor a vegetação. E também, se foi verificado todos aqueles passos anteriores, né, para a recuperação dessa área degradada, torna-se mais fácil e menos custoso para o proprietário. Bom, então nós chegamos ao final dessa aula. Teremos um fórum, né, sobre as perspectivas para o gestor ambiental, né, nessa recuperação de áreas degradadas, considerando o Código Florestal, e também não esqueçam de responder ao questionário. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês lá no fórum de dúvidas da disciplina.